a paz do Senhor entre nós. Então, hoje o nosso estudo é muito forte, é estudo de confiança, é estudo também que nos fortalece. E quando as coisas às vezes não acontecem da nossa maneira, Deus tem um Deus para responder, tem um Deus para nos ajudar e tem o nosso Deus para nos proteger. Então, hoje vamos estudar Daniel 1 até 28 e depois vamos ver a força, a coragem e a fidelidade de Daniel para com Deus. Agora, primeiro vou orar, vou pedir a orientação de Deus e depois prosseguir com o nosso estudo de hoje. Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua sabedoria, obrigado pelo seu espírito presente nesse momento, nesse estudo. Pai Santo, tudo que eu lhe peço a sabedoria, eu lhe peço a instrução. E eu também peço a presença do Espírito aqui nesse estúdio. Pai Santo, obrigado pela sua presença. E tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, o que é a palavra que nos fortalece? Agora vamos falar sobre Daniel, um homem que teme a Deus e que adora a Deus. E agora vamos ver o que aconteceu com Daniel. Então, Daniel é um servo perseverante e fiel à palavra de Deus. Então, todos tinham inveja do Daniel e procuravam alguma coisa contra ele, mas Daniel era fiel ao rei e só desobedecia ao rei para ir orar. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a ensinar. E no versículo 1 até 5 vai nos explicar o que a palavra sagrada quer nos oferecer hoje e quer nos ensinar. Dário achou por bem nomear 130 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinhas que prestar coisas a eles, contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. O que a palavra aqui nos explica? A palavra aqui nos explica que Daniel se distinguiu dos demais, dos outros, e que tinha também um espírito excelente. Ele era um homem fiel e também ele era um homem honrado e íntegro na palavra e no seu comportamento. Ele não se corrompia e não se iludiu com o brilho da fama e com o poder temporário que lhe foram dado. Então, ao contrário, preservou a sua fé e a sua fidelidade, e mesmo num ambiente dominado pelo pecado. Os nascidos de Deus também têm esse espírito, um espírito excelente, porque possuem o seu caráter e por isso jamais negam a sua fé. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a oferecer. E no versículo 5, o que a palavra de Deus nos fortalece? Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus nele. Então eles sabiam que Daniel era um homem íntegro, honesto, fiel, e que eles não encontravam nada, só encontravam o motivo que Daniel ia adorar o seu Deus. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. Então, a perseguição de Daniel no versículo 6 até 9, o que a palavra aqui nos ensina e também nos encoraja. E assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei,
Dário vive para sempre. Então todos os supervisores reais e os prefeitos, os sátrapas, os aconselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado em todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, excepto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Então agora o rei emite um decreto assinando-o para que não seja alterado e conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então a lei tem que ser como eles disseram. Então, no versículo 9, que é a palavra que nos ensina que o rei Dário assinou um decreto. Então, por que ela assinou um decreto? Então, nunca acharam a ocasião de destruir o Daniel. Então, é por isso que eles estavam a procurar esse decreto para ver se apanhavam o Daniel a orar a Deus. Então, impressionantemente, como os filhos dos inimigos trabalham, o que as pessoas que vivem nas trevas trabalham. Então, esses sabiam que não podia atingir Daniel devido à sua integridade e então criaram a lei para destruí-lo. É isso que a palavra de Deus está nos a oferecer. E com astúcia e covardia, convenceram o rei a sancioná-la. Então, todos nós sabemos que mas por mais injustiça a lei é de confrontá-la, mas também o inimigo conhece. O inimigo conhece a lei, o inimigo também conhece o nosso coração. Então, e por esse motivo que ele também inspira a criação de leis também injustas com finalidade de impedir o avanço da obra de Deus e também para prejudicar aqueles que fazem o trabalho de Deus e também que vivem no temor do Senhor e na vontade da santa palavra. E no Isaías 10:14 está lá escrito. Então, Daniel não teve medo nem vergonha. Nós não devemos ter medo de servir a Deus e nem vergonha de dizer que somos cristãos, porque a palavra de Deus nos ensina. Podemos ser perseguidos, mas Deus vai nos ajudar. Então, ele teve a disciplina e a perseverança. A reação de Daniel foi orar no versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor, seu Deus, como costumava fazer. Então ele, o que ele fazia? Punha-se de joelhos 3 vezes por dia. Ele não sentiu medo de lei nenhum. Ele sabia que tinha que adorar o seu Deus e que tinha que fazer isso. Era uma obrigação, porque ele obedecia o seu rei, mas ele também conhece o poder. Ele obedece o Deus que é todo poderoso, que está em cima de todas as coisas. Então, Daniel, o que ele fez? Ele não perdeu o seu foco e nem mudou o seu hábito de falar com Deus 3 vezes ao dia. Então, é isso que nós também devemos fazer. A palavra de Deus está nos a fortalecer através do nosso irmão Daniel, que temos que ter força, que temos que ter coragem, que não podemos desanimar e também que não podemos desencorajar, porque as pessoas procuram coisas contra nós, mas como sabemos que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe de tudo, que vê todas as coisas, não podemos ter medo de orar, medo de adorar, medo de estar na presença de Deus e medo de pegar na palavra de Deus. Então, a intenção também do inimigo é roubar a nossa intenção e o nosso tempo com situações que não terão nenhum benefício prático na nossa vida. Isso que a palavra, mesmo diante das ameaças, Daniel, ele não temeu. Nós também não podemos temer com as ameaças, porque nós conhecemos o nosso Deus, aquele Deus que cura, aquele Deus que protege, aquele Deus também que conhece e que está em cima de tudo.
Então, livramento de Deus para com Daniel. No versículo 11 até 27, a palavra vai nos ensinar. Então, no versículo 11, o que é a palavra que nos ensina? Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. E no versículo 12, assim foram falar com o rei acerca do decreto real. E tu não publicaste um decreto ordenando que os próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e das persas, que não pode ser revogada. E no versículo 13 a palavra nos ensina: então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, e nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Então, o que aconteceu no versículo 14? Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pode para livrá-lo. Mas no versículo 15, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, no versículo 16, a palavra nos ensina: então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuadamente, o livra. E o Deus de Daniel vai lhe livrar mesmo, porque Daniel sabia porque estava a orar. Ele não estava a fazer nada errado, mas eles sabiam que Daniel era um homem honesto e estava a procurar coisas para acusar Daniel, e não encontraram. Só encontraram Daniel a orar, porque Daniel era um homem íntegro e fiel. Então, ao contrário deles. E depois, no versículo 17, taparam a cova com uma pedra. E o rei selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação do Daniel não se modificasse. E no versículo 18, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E no versículo 19, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz alta: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuadamente, pode livrá-los dos leões? A resposta vem aqui. O amor de Deus, a proteção de Deus, a confiança quando temos em Deus, a resposta vem aqui, a resposta viva, a resposta de um Deus que protege e de um Deus também que nos dá a certeza que Ele é Deus de ontem, de hoje e da manhã, porque Ele é um Deus vivo, Ele protege e Ele vê todas as coisas. Ele, às vezes, o nosso Deus, Ele às vezes deixa as coisas acontecer para nos mostrar que Ele é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que faz acontecer. E no versículo 21, o que é a palavra que nos ensina? Daniel respondeu: o rei vive para sempre. Então Daniel não morreu. Daniel foi protegido dos leões, da boca dos leões. Então no versículo 22, o que é a palavra de Deus nos oferece? O meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhuma, pois fui considerado inocente à vista de Deus, porque ele não fez nada, ele só estava a orar. Eles não estavam contentes com Daniel, porque era um homem íntegro. Isso é ciúmes, isso é maldade, é falta de fé, é pouca fé. Mas ele só adorava, ele só desobedecia o rei para ir orar e para estar na presença de Deus. Mas também ele disse: também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então ele não
não desobedeceu nem o rei e nem a Deus. Então, o que Daniel mostrou aqui? Daniel mostrou: o meu Deus envia o anjo para me proteger, para me livrar da boca dos leões. E Deus fez isso. Então, Deus, Ele responde: meu irmão, se você está triste, se você está desanimado, confia em Deus. Faça como Daniel. Ora, fala com Deus. Porque o nosso Deus é aquele que responde. Ele protege. Ele também nos dá a resposta como deu. E depois ele manda o anjo dele para proteger. E também na Bíblia, no Gênesis 17, está lá escrito, Apocalipse 1:20, está lá escrito que o anjo trabalha em favor do ser humano. E também no Hebreus 1:14, então entre as suas funções está de guarda e livra quem temem ao Senhor. Então o que o Senhor faz? O Senhor livra-nos das covas, das fornalhas, dos desertos e também das lutas que vivemos por causa da nossa fé. E de todos os que são fiéis ao Altíssimo, certamente passarão por esses lugares. Contudo, jamais ficarão desamparados, porque o nosso Deus é aquele Deus que cura, é aquele Deus que protege, é aquele Deus que Ele não dorme e que está ali para todas as coisas. E no versículo 23, assim foi tirado Daniel da cova dos leões. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Meu irmão, confia em Deus. Em qualquer situação. Às vezes a luta é grande e demora muito, mas Deus está sempre ao seu lado para te proteger. Tenha fé. Confia, porque o nosso Deus é Deus. Assim foi tirado Daniel da cova dos leões. Então, agora a palavra vem para te fortalecer e para me fortalecer também. Às vezes nós não entendemos o motivo de tantas aflições e luta pelos quais passamos, bem como certas situações que nós sobrevivemos, mas já temos feito a vontade de Deus. Temos que ter feito a vontade de Deus. Não devemos desanimar com lutas e com perseguições, porque o nosso Deus é Deus. E no versículo 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas. Então, o que desejaram Daniel, o que aconteceram com ele? Então a palavra aqui está nos a explicar, está nos a oferecer, está nos a ensinar. Vive em oração e seja fiel a Deus. E não parece, o que a palavra diz, não espera cair na cova dos leões para orar. Então todos eles, e as mulheres deles e os seus, antes de chegar ao fundo, os leões atacaram e dispersaram todos os seus ossos. Então isso a palavra de Deus nos fortalece. Ordenou o rei, Deus é justiça, e por essa razão aquele que cava uma cova nela mesmo cairá. E no versículo 26, 27 a palavra vai nos fortalecer. Assim o mal que desejam para os outros ou para Daniel sobreveio a eles próprios. Então o mal que desejaram a Daniel sobreveio a eles próprios. Então temos que fazer atenção e temos que confiar em Deus. Não podemos desejar mal a ninguém, mas temos que acreditar em nosso Deus, o nosso Deus que nos livra de tudo, o nosso Deus que é todo poderoso. E no versículo 25, então o rei Dário escreveu os homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. E no versículo 26, estou diante de um decreto para que nos domínios do império os homens tomam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. E no versículo 27, ele livra e salva,
faz sinais maravilhosos nos céus e na terra. Ele livra Daniel de poder dos leões. Então, Deus, o que ele fez? Ele livrou Daniel do poder dos leões. E no versículo 28, viva em oração no versículo 28, nos ensina e também nos fortalece. Assim Daniel prosperou durante os reinados do Dário e do Sírio e Persa. Então esse Daniel, pois prosperou, e mesmo em terras estranhas e repleto de adversários, Daniel conseguiu vencer e prosperar. E não foi preciso que ele se corromper para ocupar cargos e posições importantes na Babilônia, ou seja, indicado por alguém. Mas Daniel nunca foi favorecido por homem algum. Pelo contrário, muitos tentaram destruir, e isso mostra que quando Deus quer honrar uma pessoa, nada e ninguém pode impedi-lo. Então, eu tenho uma mensagem para você. Viva em oração e seja fiel a Deus. Não tenha medo. Seja disciplinado. Tenha compromisso. Cuidado com o pecado. Não tenha vergonha de servir a Deus. E não espere cair na cova para orar. Palavra do Senhor. Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua proteção. Obrigado que o Senhor é o Deus que o Senhor protege. Obrigado também que o Senhor dá a resposta. Deus, obrigado. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua compaixão. Pai Santo, tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. O Senhor é digno de toda honra e toda glória, e a glória para sempre. Shalom.